Donald Mackenzie. Mitologia egípcia e lendas. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 6. A cidade do deus Elfo. Agora, quando havia milho no Egito como a areia do mar, comerciantes de países estrangeiros cruzavam os desertos ressecados e as profundezas perigosas, instruíam como os filhos de Jacó a descer até lá para comprar. Assim, a riqueza e o comércio aumentaram no Vale do Nilo. Uma alta civilização foi fomentada e as necessidades crescentes da época fizeram com que muitas indústrias florescessem. Os negócios do país eram controlados pelas cidades, alimentadas para a prosperidade pela sábia política do faraó. Entre esses, Mêmpis aparece com destaque na história das primeiras dinastias. Sua divindade governante era, apropriadamente, o deus artífice Ptah, pois não era apenas um centro comercial, mas também um importante centro industrial. Na verdade, foi a casa dos grandes arquitetos e construtores de pedra, cujas atividades culminaram na construção das pirâmides, as mais sublimes realizações em alvenaria já realizadas pelo homem. Hoje, as ruínas da velha Mêmpis estão enterradas na areia. Outrora movimentadas com templos imponentes, suas oficinas tilintantes e mercados barulhentos. A área desta cidade antiga era igual à da Londres moderna, de Bova Chelsea e do Tâmisa a Hampstead, e tinha uma população abundante. Depois que o Egito foi unido sob a dupla coroa dos reinos superior e inferior, e o faraó se tornou senhor das duas terras, a sede do governo permaneceu por um longo período em Tunis, no sul. Os vários nomos, como os estados atuais da América do Norte, tinham cada um seus centros de administração local. Os deputados do faraó eram nobres que lhe deviam lealdade, coletavam os impostos imperiais, forneciam operários ou guerreiros conforme desejado e cumpriam as ordens dos oficiais da corte quanto à construção e controle dos canais. O templo do nome do deus adornava a capital da província. E é chamado de Nof no Antigo Testamento. O seu nome dinástico inicial era Paredes Brancas, sendo provavelmente a referência à fortaleza aí erguida pouco depois da conquista. De seu construtor real sabemos pouco, mas sua mãe era Ptah, a divindade de Mêmpis. É apresentada em nítido contraste com o deus do sol Ra, que era de origem asiática, e o rei deificado Osíris, cuja adoração era associada a ritos agrícolas. Ele era um espírito da terra, muito parecido com o elfo europeu. A concepção evidentemente não era indígena, porque o deus também tinha uma forma gigante, como as divindades do topo da colina dos povos da montanha. Ele provavelmente foi importado pelos invasores que constituíram a aristocracia militar de Mêmpis nos tempos pré-dinásticos. Estes podem ter sido os habitantes das cavernas do sul da Palestina, que antes da conquista parecem ter pressionado para o sul da Ásia Menor através das terras altas da Palestina e, após o assentamento, alterado um pouco o caráter físico do delta oriental. Essa infusão deve ser levada em consideração para explicar o novo tipo dinástico, bem como a influência exercida pelo deslocamento de grande parte das tribos mescladas de líbios. Os habitantes das cavernas da Palestina podem ter sido parcialmente de origem alpina. Um povo raramente se lembra de sua história inicial, mas raramente se esquece de suas crenças tribais. Sendo assim, o deus Ptah tem um interesse especial ao lidar com o aspecto tribal da mitologia. Entre todos os deuses do Egito, sua individualidade é talvez a mais pronunciada. Outros tornaram-se sombrios e vagos, à medida que as crenças se fundiram em novas e maiores concepções evoluíram com o passar do tempo. Mas Ptah nunca perdeu seu caráter élfico, mesmo depois de se fundir com divindades de origem divergente. Ele era o chefe de 9 espíritos da terra chamados Khnum, os modeladores. As estatuetas deles os representam como anões, com corpos musculosos, pernas dobradas, braços longos, grandes cabeças largas e rostos de expressão inteligente e até benigna. Alguns usam bigodes longos. No início, de acordo com a crença de Menpit, Ptah moldou o mundo e os céus, auxiliado por seus 8 trabalhadores. Ele também foi o criador da humanidade, e nas tumbas egípcias são encontrados vários modelos de cerâmica desses elfos, que se acreditava ter tido o poder de reconstruir os corpos em decomposição dos mortos. Suas moradas eram subterrâneas. Como Ra, também se acredita que Ptah apareceu primeiro como um ovo, que, de acordo com uma das muitas crenças populares do Egito, foi posto pelo ganso do caos, que veio a ser identificado com Seb, o deus da terra, e depois com divindades combinadas como Amon-Ra.
Ptah, como o deus artífice primitivo, foi creditado por fazer o ovo do sol e também o ovo da lua. Uma concepção superior e posterior de Ptah representa-o como um deus criador sublime que tem o poder de chamar à existência cada coisa que ele nomeia. Ele é a personificação da mente da qual todas as coisas emergem, e suas ideias tomam forma material quando ele as expressa. De acordo com a tradição perpetuada por Maneto, o primeiro templo no Egito foi erguido em Mênfis, aquela cidade de grandes construtores, para o deus Ptah por ordem do rei Mena. Sugere-se, portanto, que a cidade e o deus da casta governante existiam quando os adoradores do sol se mudaram para o norte em sua campanha de conquista. Thoth também é acreditado com semelhante poder, e é possível que, neste contexto, ambas essas divindades tenham recebido os atributos de Ra, o deus do sol. Os adoradores de Ptah provavelmente não foram os fundadores de Mênfis. Uma divindade anterior associada à cidade é o temido Sokar, também conhecido como Seker. Ele era um deus dos mortos e, na complexa mitologia dos tempos posteriores, sua habitação ficava na quinta hora da noite. Quando a adoração do sol se generalizou no Vale do Nilo, Sokar foi identificado com o pequeno sol de inverno, assim como Horus era com o grande sol de verão. Mas o deus monstro alado e de 3 cabeças, com corpo de serpente, sofre completa perda de identidade física quando se funde com a divindade élfica de Mênfis. Ptah Sokar é descrito como um anão e um dos Khnumnu. Outra forma de Sokar é um falcão, de aspecto diferente do falcão Horus, que aparece empoleirado no barco Ra à noite com um disco solar em sua cabeça. Com o tempo, Ptah Sokar foi fundido com Osíris Agrícola, cujo espírito passou de faraó a faraó. Ptah Osíris era representado como uma múmia de tamanho humano, envolta em muda, segurando firmemente em suas mãos o símbolo de Dadu. A tríade, Ptah Sokar Osíris, nos dá uma divindade combinada que é um criador, um juiz dos mortos e um rei tradicional do Egito. A influência do culto ao sol prevaleceu quando Sokar e Osíris foram associados à adoração de Ra. Mênfis, a cidade de Ptah, acabou se tornando a capital do Egito Unido. Estava então no auge de sua glória. Uma grande civilização havia se desenvolvido. Infelizmente, no entanto, não podemos rastrear seu progresso, porque os registros são extremamente escassos. Belas obras em pedra, cerâmica requintada etc. indicam o caráter avançado da época, mas é impossível construir apenas a partir delas uma narrativa histórica. Temos também as tradições preservadas por Maneto. Muito do que ele nos conta, entretanto, pertence ao domínio do folclore. Aprendemos, por exemplo, que por quase 2 semanas o Nilo corria mel, e que um dos faraós, que era um gigante de cerca de 2,7 metros de altura, era um homem muito perigoso. É impossível confirmar se um grande terremoto ocorreu na região do Delta, onde se diz que o solo engoliu muitas pessoas, ou se ocorreu uma fome no reinado de um faraó e uma grande praga no de outro, e se o rei Ra realmente dedicou seus momentos de lazer em compilar obras de anatomia. A história de uma revolta da Líbia em um período posterior pode ter tido fundamento de fato, mas a explicação de que os rebeldes fugiram porque a lua de repente atingiu dimensões enormes, mostra como um mito e a história estavam inextricavelmente entrelaçados. No entanto, a história de Maneto contém material importante. Sua lista dos primeiros reis não é imaginativa, como se supôs, embora possa haver imprecisões ocasionais. A Pedra de Palermo, assim chamada porque foi levada à cidade siciliana com aquele nome por algum colecionador de curiosidades desconhecido, inscreveu nela em hieróglifos os nomes de vários dos primeiros reis e referências a eventos notáveis que ocorreram durante seus reinados. É um dos pequenos registros mantidos nos templos. Muitos deles, sem dúvida, existiram, e alguns ainda podem ser trazidos à luz. 4 séculos se passaram após a conquista antes que Mênfis se tornasse a cidade real. Sabemos pouco, entretanto, a respeito dos primeiros 300 anos. 2 dinastias de reis governaram a terra. Havia uma residência real em Mênfis, que era a capital comercial do país, o mercado dos povos do norte e do sul. O comércio floresceu e colocou a cidade em contato com centros comerciais estrangeiros. Teve uma população crescente cosmopolita, e suas artes e indústrias atingiram um alto nível de excelência. A 3ª dinastia começa com o rei Zoser, que reinou em Mênfis. Ele foi o monarca para quem a primeira pirâmide foi erguida. Ele está situado em Saqqara, nas proximidades de sua capital. Os reis que reinaram antes dele foram sepultados em Abidos, e a nova partida indica que a supremacia de Mênfis foi completada. A vida administrativa, industrial e religiosa do país centralizou-se naquela época. A preferência de Zoser por Mênfis teve, talvez, uma influência política.
Sua mãe, esposa de Kazekemui, foi provavelmente filha do nobre governante de Paredes Brancas. Era costume dos monarcas casar-se com as filhas dos governadores nomeados e também dar a seus filhos as filhas em casamento. A aristocracia estava, portanto, intimamente ligada à casa real. Na verdade, as relações entre o faraó e seus nobres parecem ter sido íntimas e cordiais. Os casamentos políticos, no entanto, eram causa de muitas rivalidades ciumentas. Como o faraó tinha mais de uma esposa e os príncipes eram numerosos, a escolha de um herdeiro para a coroa era uma questão de grande importância política. O rei nomeou seu sucessor, e no harém real ocasionalmente havia tramas e contratramas para garantir a precedência de um ou outro príncipe em particular. Às vezes, métodos de coerção eram adotados com a ajuda de nobres interessados cujo prestígio seria aumentado pela seleção de um parente próximo. Em um rolo de papiro interessante que sobreviveu, há um registro de uma conspiração abortada para assegurar a sucessão de um rival ao filho favorito do faraó. O ambicioso príncipe foi depois eliminado. Com toda a probabilidade, ele foi executado junto com os envolvidos na rebelião doméstica. Dirigindo-se ao herdeiro escolhido, o monarca comenta que ele lutou contra aquele que conhecia, porque não era sábio que ele estivesse ao lado de sua majestade. Pode ser que essas revoltas expliquem as divisões das linhas dos primeiros reis em dinastias. A personalidade de Zoser se destaca com tanta força que é evidente que ele era um príncipe que não toleraria nenhum rival ao trono. Sua transferência da sede do poder para a cidade de Ptah sugere, também, que ele encontrou seu principal apoio ali. Com a ascendência política de Mêmpis começa a grande era das pirâmides. Mas antes de conhecermos a vida industrial e comercial da cidade e examinarmos as grandes realizações de seus arquitetos e construtores, trataremos das concepções religiosas do povo, para que possamos compreender por que as atividades da época eram dirigidas a fazer uma provisão tão elaborada para a proteção dos corpos dos monarcas mortos.